Vamos orar. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, graças te damos que estamos aqui, Pai Santo, reunidos como igreja do Senhor. Pai Santo, abre os nossos corações para que recebamos a tua palavra, para que, ó Deus, possamos nos submeter à tua palavra, possamos, Senhor, aplicar a tua palavra em nossas vidas, para que, ó Deus, amadureçamos, cresçamos e nos tornamos, ter uma vida firme, e, ó Deus, uma vida de confiança naquilo que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, Senhor, a crescer no Senhor, na tua graça e no teu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, vamos fazer aqui só uma rememoração, uma relembrança do que vimos até agora. É importante a gente entender certas coisas. O estudo até agora é na carta aos Hebreus. Alguém, não sabemos especificamente quem foi, há ideias, mas não sabemos especificamente, mas a intenção foi escrever a um grupo de irmãos. Que grupo de irmãos era esse? Judeus. Judeus? Judeus que tinham se tornado cristãos. Então, esses judeus viviam antes no judaísmo, sendo judeus, estavam dentro das tradições judaicas, e dentro das tradições judaicas seguiam a religião judaica, o judaísmo. Então, estavam acostumados a frequentar as sinagogas, pelo menos a maioria deles, estavam acostumados aos sacrifícios, aos rituais, às festas, tudo aquilo que a gente sabe do judaísmo. Mas se converteram ao cristianismo. Dentro da conversão, eles conhecem algo mais profundo do que o judaísmo pregava, que é o que a gente vai ver aqui. A reação natural, nós já sabemos, até pelas nossas próprias vidas, eles foram rejeitados por aqueles que eram judeus iguais a eles, mas se converteram ao cristianismo. Eles deixaram de frequentar as sinagogas, deixaram de seguir certos rituais, como sacrifício, aquelas coisas, embora professassem a mesma Bíblia, que era o Velho Testamento, né? Era o que se tinha, né? O que se acrescentou foram as palavras de Jesus, que na maioria não existiam ainda os evangelhos escritos. Então eles foram rejeitados. A rejeição do judeu não cristão para o judeu cristão foi muito grande. E você agora você não faz mais parte da minha família. Você não faz mais da minha tradição. Não precisa vir mais na minha casa. Não, nem passa na frente da sinagoga. Então foram sendo rejeitados. Paralelo a isso, tinha-se iniciado as perseguições, tanto dos judeus não cristãos quanto dos cristãos. A gente viu ali pela história de Paulo, alguns tiveram que fugir, estavam sendo perseguidos pelos líderes do judaísmo, como pelo Império Romano, que já iniciava as primeiras perseguições, uma hora contra os judeus, aí você sofria por ser judeu, outra hora já agora o cristão, você sofria como judeu, o cristão ao mesmo tempo. Então vem aquele de querer recuar para o judaísmo, porque já não enxerga Jesus o suficiente, ou de recuar, para pelo menos entre os judeus eu não sou perseguido. Então é essa tentação que está passando na vida desses judeus cristãos, que estão dispersos em diversas cidades fora de Israel. O judeu que vai estudar a história do povo de Israel, uma das coisas que a gente tem que estudar é a dispersão, ou seja, a maneira como eles se espalharam pelo mundo. Isso existe até hoje. Mas Deus sempre esteve com ele quando eles estiveram. Então a carta foi escrita aos judeus que estavam dispersos, na sua maioria. Havia mais judeu fora de Israel do que em Israel. Então o objetivo da carta é reanimar esse público de judeu cristão. Relembrar as verdades absolutas do mundo. Relembrar e aprofundar o que foi Jesus, o que foi a missão de Jesus, quem foi Jesus. Esse é o objetivo.
Então é dentro desse contexto que a gente estuda. Então, do capítulo ao capítulo 4, foi que a gente viu esse objetivo para o qual a carta foi escrita. O autor falando que Deus sempre se revelou ao homem e sempre falou, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais de muitas formas e de muitas maneiras, né? Então Deus sempre se revelou, desde a criação Deus está se revelando ao homem. Só que ele não tem que mostrar tudo de vez ao homem, porque o homem doente não suporta, não entende tudo. Então Deus foi gradativamente apresentando uma parte do seu caráter, uma parte dos seus atributos. Ele foi. Deus se apresentando. E falando de diversas formas e diversas maneiras. Através de sonhos, de profetas, de anjos, né? Então ele disse, agora ele nos falou através do seu Filho. Ou seja, veio o mensageiro maior, veio a mensagem maior, Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Jesus, Deus agora não mandou o profeta, não mandou o anjo, não mandou o sonho, mandou o seu próprio Filho e fala em nome dele. Em nome dele. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, eu falo do que eu vi e do que eu ouvi. Qual é que autoridade? Nicodemos estava nas suas dúvidas para trás. Quem fala do que eu ouvi. Então a autoridade de Jesus era essa. Ele vem diretamente do Pai, o Filho de Deus. E foi coroado de honra e glória. Isso significa o quê? Deus mandou Jesus vir e aprovou tudo que Jesus fez. A missão de Jesus foi cumprida. Deus aprovou com horror, coroou ele de honra e glória. A mensagem de Jesus foi superior ao que os anjos trouxeram ao longo dos tempos. Foi superior ao que os profetas trouxeram ao longo dos tempos. Foi superior ao que Moisés estabeleceu através da lei que ele recebeu também, vindo do céu. Então a mensagem de Jesus agora é superior, mas ela é superior como? O resto não valeu de nada? Não é isso. A de Jesus agora é aprofundamento de tudo que tinha sido revelado. Aí você vai ver nos detalhes Jesus dizendo isso. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Porém, aquele que olha, o ódio não sou jamais. Isso aqui é um exemplo pequeno de toda a mensagem que Jesus trouxe. Esta é a última mensagem. Não adulterarás. E porém vos digo, aquele que olhar com olhar então ele está dizendo agora, é assim que Deus pensa. É assim que Deus pensa. É assim que ele quer. Foi sempre assim que ele falou. O homem, pela natureza do coração, vai resistir. Vai resistir. Vai resistir. E aí o autor nos chama nesse trecho aqui para termos atenção e diligência. Atenção e diligência. Por tudo que ouvimos. Por tudo que vimos através de Jesus. Cuidado, tenham atenção, tenham diligência, cumpram, aprendam, deixem descer o coração, vivam, ensinem, sejam exemplo, para que em tempo algum vocês se desvitem dessa verdade. Como foi Jesus, o Filho de Deus. Não vai ter outra mensagem para ele. Ele encerra as mensagens. Nos perdoe, professor. Está perdoada a antecipação. Eu não consigo ficar com o menino e conseguir chegar no horário. Até minha toalha do pescoço eu trouxe. Nós vamos sair do Ventilador? ventilador. Ah, tá. Tira e coloca dentro da minha bolsa. Pronto, professor, já vamos nos acalmar. Professor, esqueci o dinheiro em casa. A gente vai ter que fazer Pix de missões. Faça um Pix para dar cobra para mim, que eu resisto lá. E você redige, então tá certo. Hoje mesmo. Você já ia para trás, não? Na cadeira. O ventilador bate de qualquer jeito. Vamos lá. Então, você ter atenção e diligência com tudo que temos visto e ouvido do Senhor. 2 minutos, professor. As aulas
me ajudou muito, viu? Muito obrigado. Que o Senhor continue cuidando do Senhor, lhe abençoando, cuidando da sua casa, da sua família. Porque esse ministério é uma bênção. Está gravando a aula, ainda passei, mostrei lá em Blumenau sua aula, a gente assistiu, viu? Então, Estava voando pelo Brasil, foi uma bênção e todo mundo, rapaz, além de ter a aula, ainda grava, todo mundo, e lá eles têm a aula da escola bíblica. Então eu já deixei lá uma formiguinha para ficar balançando na cabeça deles. Tem. E por que Jesus? Jesus se tornou exemplo, se tornou firme em termos de palavra e de ser seguido, por quê? Porque ele se humilhou. Jesus foi o quê? Deus se encarnando e vindo habitar entre nós. Jesus foi Deus, na pessoa de Jesus, se humilhando para estar no meio das suas criaturas. Então ele se tornou exemplo. Não é aquele Deus distante que não se mistura com suas criaturas, com seus seguidores, diferente dos deuses de todos os povos. Não, ele veio e andou entre nós e mostrou que pela obediência, como serviu. Jesus foi exemplo 100% de obediência e compromisso com o Pai. Jesus obedeceu e dependeu do Pai. Seja bem-vindo e já está perdoado aqui dentro. Jesus e o Pai, no capítulo 1, no capítulo 4, ele mostra que Jesus veio para nos mostrar o Pai. O que é isso? Porque o judeu até ali, e quando a gente vê o Velho Testamento, Deus é apresentado como o Deus criador, o Deus das guerras, o Deus protetor, o Deus que criou todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Jesus veio apresentar o Pai. Jesus, do início ao fim do seu ministério, ele fala, eu vim mostrar o Pai. Mas então mostra-nos o Pai, Senhor. Tomé falou. Né? O que era? Eu e o Pai somos. Eu mostrar o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele vem apresentar o Pai. Você vai pegar principalmente ali o Evangelho de João. Ele fala do Pai o tempo todo. Porque ele vem apresentar o Pai. Ele vem mostrar como exaltar o Pai com sua vida. Ele veio nos mostrar como obedecer ao Pai com sua vida. Ele veio nos mostrar como ser dependente do Pai através da sua vida. Ele veio nos mostrar como se sacrificar para agradar o Pai em nossa vida. E veio nos dizer que Ele é o irmão mais velho, que vai nos levar ao Pai. E Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. E no último dia Ele vai dizer, Pai, eis teus filhos, meus irmãos. E ele finaliza o capítulo 4 dizendo que Israel é um exemplo negativo. Aí voltamos ao início do que a gente falou. Então, ele escrevendo a carta aos Hebreus para reanimar, para exortar os irmãos que estão desanimando e querendo recuar. Então, dizendo, por favor, diante de tudo isso que eu estou falando, não tenham a Israel como lá no deserto, que eles, quando estavam perto de entrar na terra prometida, pela incredulidade e achar que Deus não daria aquela terra a eles, recuaram, desobedeceram, se rebelaram e afrontaram o Senhor. E Deus deu a sentença, vocês não entrarão na terra, voltem para o deserto. E assim foi mais 38 anos de deserto. Então não abram mão do que Deus tem dado a vocês. Não tenham veja o exemplo de Israel, que não seja o mesmo exemplo de vocês. E está tão próximo de receber o reino eterno. E vocês recuarem para o reino. Foi assim que foi no capítulo 1, capítulo 4. No finalzinho do capítulo 4, que nós vamos ler agora, ele vai falar sobre o trono da graça. Cheguei marcado. Vai falar sobre o trono da graça. Quem vai ler é nosso irmão. Passa para cá. Você vai ler. Hebreus 4, 14 a 16.
o grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retendo firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, de tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o que é que o texto está falando? Trono da graça. Quando a gente imagina trono, cheguemos ao trono da graça. Que visão a gente tem quando a gente fala trono? Você tem que ir diante do trono do rei. Trono lembra o quê? Realeza, majestade, poder, autoridade. No caso aqui é o trono de Deus. Soma tudo isso aí, igual de grandeza, onipotência, onisciência. E aí vai todos os atributos de Deus. Eternidade. Tudo está com Deus. Aí ele está dizendo, cheguemos diante desse trono. Somos desafiados a chegar diante do trono todo-poderoso. O que ele quer dizer isso? Vamos lembrar lá atrás, Hebreus nos leva muito ao Velho Testamento. O povo saiu do Egito, passava alguns meses, chega ao Monte Sinai, aonde eles vão receber a lei. Ali, o objetivo era prestar um culto a Deus em relação à libertação e receber a lei. Moisés subiu ao Monte Sinai. Depois desceu. Mas nesse meio tempo que eles ficaram ali, houve outro episódio. Deus queria conversar diretamente com o povo. Fala aí. E mandou que todos se santificassem. Que daqui a 3 dias Deus falaria com eles diretamente. E aí todo mundo se tomou banho, se santificou, se preparou. E chegou o dia. E aí na hora que começa a cerimônia, Deus vai mostrar a presença dele, seu poder. Lá no alto do Monte Sinai começou o trovão, o relâmpago, aquele negócio estrondoso, Deus manifestando sua presença. O povo, ó, fugiu, com medo, aterrorizado, esse poder. Chamaram Moisés e disseram, ó Moisés, é o seguinte, você vai lá e conversa diretamente com ele e traz para a gente o que ele tem a dizer. Mas não vamos lá. O que foi que houve aí? Medo. Está na presença de Deus. E aqui em Hebreus voltou a dizendo, cheguemos diante do trono. Diante do trono da graça. Olha o desafio que o autor de Hebreus está fazendo. Sem medo, com confiança, com ousadia. É isso que ele está dizendo. Por quê? Temos um sumo sacerdote. Olha o que ele vai argumentar aqui. Temos um sumo sacerdote. O que ele quer dizer? Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. Jesus não veio para ser mais um sacerdote. Jesus não veio para ser mais um sumo sacerdote. Por quê? O sumo sacerdote era aquele que diante da religião do judaísmo era o intermediário entre o povo e Deus. Então ele ia ser intermediário. Você não poderia ir diretamente a Deus. Ele era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é que fazia essa intermediação. Você trazia um carneiro para poder pagar os seus pecados. Você entregava ao sacerdote, ele que fazia o sacrifício de Deus. Não era você. Então ele está dizendo, agora nós temos um sumo sacerdote, é mais um outro. Jesus não veio para ser mais um. Jesus não é apenas aquele que veio para ser mais um profeta, mais um sacerdote. Jesus veio como filho de Deus. E qual é a diferença? Esse sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele pegava a sua ovelha, vinha, primeiro sacrificava uma por ele mesmo,
para depois ele ir sacrificar pelo seu pecado, no caso o pecado do povo. Porque se ele entrasse impuro, ele era consumido na hora. Ele estava aqui de forma, não estava idôneo para poder prestar aquele sacrifício. E assim ele entrava nos santos dos santos. Qual era o santo dos santos? Um recinto onde ficava a arca da aliança, o tabernáculo. Depois, quando foi com o tempo, tinha o santo dos santos também. E que só entraria ali uma vez por ano o sumo sacerdote. É o dia do Yom Kippur, comemorado até hoje entre os judeus. É o dia do perdão geral. Quando eles fazem jejum, não sei se é um dia inteiro ou se é mais dias, mas tem um dia do Yom Kippur que é o dia do perdão. Então Jesus foi o sumo sacerdote que veio. Perfeito. Porque para intermediar por você, ele não precisa oferecer sacrifício pelo pecado dele. Jesus foi aquele que entrou no Santo dos Santos sem medo, porque não tinha pecado. E ele pode intermediar diante de Deus por você, porque ele viveu a sua vida também. Ele esteve aqui, viveu as nossas dores, viveu as nossas lutas, viveu os nossos sofrimentos. Então ele pode agora perfeitamente chegar diante do Pai e dizer: Pai, eu sei o que eles fazem. E ele está arrependido. Amém, amém. Então nós temos agora um sumo sacerdote perfeito. Então é isso que ele está dizendo: cheguemos diante do trono da graça, porque o sumo sacerdote já abriu o caminho para nós. Não tenho mais medo. Deus nos recebe. Não tenho mais medo. Chegue com ousadia e com confiança diante do trono da graça. Assim foi Jesus. É aqui mesmo? A parada é. Então ele conhece as nossas dores. Aí a gente fala sobre tentação, né? Essa daí é humana. Essa tentação é humana. É uma pérola. Uma das pérolas. Então quando ele diz: cheguemos com ousadia e confiança, ele quer dizer o quê? Tenham o desejo de chegar na presença de Deus. Esse versículo 10 eu meditei dele, até marquei, porque nos dá força, assim, cheguemos com confiança. Aí dá aquele refrigério. E ele diz no texto: o quê? E o que a gente vai encontrar lá no trono? Porque os lados do passado tiveram medo dos trovões, dos relâmpagos, dos raios e uma série de coisas. Mas o que é que nós vamos encontrar? Aí termina aí como Valdemir leu. Cheguemos, pois, com confiança para que possamos alcançar misericórdia. Diante do trono da graça, nós não vamos encontrar punição, vamos encontrar misericórdia. O que é misericórdia? É quando a gente faz algo que merece receber castigo, mas o Senhor tem misericórdia, Ele não nos dá o castigo. Mas por que não vai nos dar os castigos? Porque Jesus pagou o preço por nós. Nós vamos encontrar graça. O que é graça? Receber algo que não fizemos por merecer. Mas Jesus fez para que a gente pudesse receber. E a fim de sermos ajudados no tempo que precisarmos. Ele está conosco dentro do tempo. Não apenas dá sua graça, sua misericórdia, seu perdão, mas ainda nos ajuda a continuar essa vida. Isso nós encontramos diante do trono da graça. Então cheguemos com ousadia aí. Eu não tenho medo. É isso que ele está dizendo para esse povo que queria se desviar, recuar na vida cristã. Não tenho medo. Prossiga, porque diante do trono da graça tem misericórdia, tem graça, tem perdão. Tem chuva. O versículo 16 fechou com chave de ouro. Amém. Mas aí ele começa no capítulo 5 a falar do sacerdócio levítico. O Hebreus é um resumo do Velho Testamento e a projeção de tudo que a gente viu no Novo. Quando vocês viram no Hebreus, só tinha uma parte, o que tem de salmo ali naqueles versículos, nós
gente lê os versículos, né? E ali tem um bocado de salmo. Tem muita coisa de Êxodo, tem muita coisa de Levítico, tem muita coisa de Deuteronômio, de Samuel. Está tudo ali em hebreu. É um resumo da Bíblia. O que é o sacerdócio levítico? Ele está falando com o povo judeu, que se tornou cristão. Então ele está falando de coisas que aquele público sabia. A gente tem dúvida de algumas coisas porque a gente não está tão detalhado no judaísmo. Mas aquele público sabia do que ele estava falando. Sabia tranquilo. Por que a gente sabe que Mateus escreveu aos judeus? Porque Mateus trata de assunto do judaísmo, não precisa se preocupar em explicar detalhe. Então ele estava explicando aquilo, estava falando aquilo para quem? Para quem sabia. Por isso que a gente tem que estudar um pouco o Velho Testamento para entender bem a linguagem de Mateus. E Hebreus é a mesma coisa. O sacerdócio levítico foi uma ordenança de Deus. Foi uma ordenança de Deus. Olha, a tentação vai embora, não era assim para que deveria vocês não ir. pecarem. Agora só o sacerdote para tirar esse pecado. Uma ordenança de Deus, né? Deus ordenou a Moisés: Moisés, é o seguinte, eu quero que você vá fazer aí uma turma de sacerdotes. Só que tem critério. Primeiro, será da tribo de Levi. A tribo de Levi foi uma tribo que saiu da maldição para a bênção. Você pega Levi lá em Jacó, filho de Jacó. Levi foi amaldiçoado pela sua natureza, pela sua rebeldia, brutalidade, uma série de fatos que está lá registrado em Gênesis. Então ele foi amaldiçoado. E a maldição dele foi que ele não teria tribo, não teria terra, a nação seria espalhada. Mas acontece uma coisa diferente. Veja o que é Deus na sua misericórdia. Passam-se séculos. A tribo de Levi se constituiu. Sai do Egito junto com todos. Tem uma rebelião. Olha, tem uma rebelião. A primeira tribo que se levantou contra a rebelião e ficou do lado de Moisés foi quem? A tribo de Levi. E Deus reconheceu isso e disse: retirarei a maldição. Tu não será mais, era desaparecer. Foi o que Deus disse, ia desaparecer. Tu não vai mais desaparecer. Tu farás o meu serviço diante do meu povo. Foi assim que surgiu o sacerdócio da tribo de Levi. E dentro do sacerdócio da tribo de Levi, Deus escolheu Arão. Arão e seus descendentes seriam sacerdotes, subsacerdotes. O subsacerdote viria sempre da linhagem de Arão, da descendência de Arão. E Arão foi o primeiro. Arão e sua linhagem, em Êxodo 28, está comigo aí. Depois tu farás chegar a ti teus irmãos Arão e os seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrará o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadabé, Abiú, Eleazar, Itamar e os filhos de Arão. Isso, aí são os filhos de Arão. E Arão vai ser o primeiro subsacerdote. E quem vai suceder Arão? Algum desses filhos. Algum desses filhos. Lá vai ter o critério de quem vai ser. Então o que é que Deus ordenou? O que é que Deus ordenou? Foi Deus que definiu. Não foi Moisés que definiu. Não foi a tribo de Levi que definiu. Não foram os líderes das 12 tribos que definiram. Foi Deus que definiu. A tribo de Levi vai lhe oferecer sua vida, seu tempo, sua disponibilidade, sua disposição, seu coração, sua alma para me servir diante dos meus filhos de Israel. Olha o nível de comprometimento que Deus está chamando. E a casa de Arão será a que vai fornecer o sumo sacerdote. Entendeu? É por aqui que a gente vai. O que era o sacerdote? E o que era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele que lidera os sacerdotes. Por isso que o nome é sumo, está acima. Como se fosse o príncipe dos sacerdotes. Quando a gente visualiza muito isso lá, Caifás, dirigindo o sinédrio no julgamento contra Jesus. Ali estavam os sacerdotes. Eram os sacerdotes que davam a decisão
Mas ele era o sumo, ele era o líder. Tudo tinha que passar por ele que coordenava. Foi ele que sentenciou Jesus à morte. Aí faz. Então ali a gente tem a visão. Mas você vai pegar a história que teve antes. Sempre foi assim, o sumo sacerdote. Arão foi o primeiro. O sacerdote era o intermediário. Como a gente disse, nessa época, ele vai lá em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nessa época, você não chegava diretamente a Deus. O que era? Você trazia sua oferta, você trazia seu sacrifício, você trazia o que fosse. E o sacerdote levaria a sua oferta diante do Senhor. O sumo sacerdote era aquele que só ele entrava no santo dos santos. Mas tem outras coisas que aconteciam que o sacerdote poderia fazer. Então você não levava diretamente. E levava no sacerdote. Então o sacerdote é alguém que intermediário. É o mediador. É isso que a gente vai ver depois Paulo falando. Porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ou seja, mudando aquilo que a gente viu lá no início da aula. Deus agora, a última palavra é essa, a última revelação é essa. Jesus é o único intermediário, não tem mais sacerdote humano. Você é sacerdote. Nós somos uma geração de sacerdotes. E esse sempre foi o sonho de Deus. Você pegar lá em Êxodo, Deus fala do sonho dele. Eu quero uma nação de sacerdotes. Então, em Êxodo, quando Pedro fala cá na carta dele, que nós somos sacerdócio real, ele só está repetindo o que Moisés falou lá atrás de Êxodo. Esse era o sonho de Deus. Mas ele não podia simplesmente estabelecer, todo mundo agora é sacerdote diante de mim. Porque o povo ainda não tinha noção de como funcionavam as coisas. Não tinha conhecimento de Deus, não tinha revelação profunda de Deus. Não tinha revelação profunda do que era se relacionar com Deus e oferecer as coisas a Deus, estar diante de Deus. Então tinha que ser um aprendizado ao longo do tempo. Até o dia que chegou agora, vocês são sacerdócio real, geração escolhida por Deus. Entendeu, irmãos? O avanço, o amadurecimento. Então o sacerdote oferecia o quê? Ele dirigia as cerimônias, ele fazia os sacrifícios, rituais, tudo que dizia a respeito a Deus. Como intermediário entre o povo e Deus. E só o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Mas uma das coisas que destaca aqui também é isso. Para ele oferecer seu sacrifício para pagar o seu pecado, ele tinha que primeiro pagar o seu próprio pecado diante de Deus, para depois pegar o seu sacrifício e relevar. E Deus do povo. Êxodo 28, não vou ler agora, Êxodo 28 explica esse ritualismo. Em Êxodo 28, todo o capítulo. Qual o papel do sacerdote diante do sacrifício? Representando o povo diante de Deus. Então vocês podem ler depois, Êxodo 28. Quais são os princípios? Hebreus 5, 1 a 4. Quem pode ler aí? Tá aí? Porque todo sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão a que é chamado por Deus como Arão. Isso aí é o sacerdócio levítico. Ele está explicando como é que funciona o sacerdócio levítico dessa forma. Quais são os princípios? Escolhido por Deus. Arão foi escolhido por quem? Por Moisés? Não. Mas era irmão de Moisés, o problema. Isso aí não tem nada a ver. Deus escolheu. Arão vai ser o primeiro sumo sacerdote. E depois os descendentes deles sucederão ele. Então, escolhido por Deus. Nomeado por Deus diante das pessoas. Deus apresentou Arão diante de todos. Para mostrar que não era Moisés que estava escolhendo, favorecendo o seu irmão. Foi uma escolha de Deus. Saia, ou eu devo sair daquilo que Deus não me chama. O mais precioso que eu acho que estou fazendo, mas eu fique aonde Deus me chamou, aonde Deus me escolheu e confiou para mim.
só está aonde ele chamou eu para ficar. Se ele não me chamou, eu estou entrando na área de alguém que ele chamou. Ou tentando ocupar o espaço de alguém, ou tentando impedir o trabalho de alguém. E em nome de Deus, que é pior ainda. Princípio do sacerdócio levítico a favor dos homens. Então o sacerdote, ele ficava ali representando o sacerdote. Vou pegar aqui Arão. Arão, nesse momento, ele está representando. O Gildério procura Arão. Está procurando Arão. Por quê? Arão, nesse momento, está representando a misericórdia de Deus. Está representando a graça de Deus. Está representando o perdão de Deus. O sacerdote representava isso. O socorro que o Gildério está procurando, ele, em Arão, ela está vendo o socorro de Deus, representado. Então ele é o representante, ele é o que exemplifica para ela que quando ela precisa de socorro, da graça, do perdão, da misericórdia, eu vou procurar o sacerdote e oferecer. A gente vê várias situações registradas no livro, de pessoas procurando o sacerdote buscando socorro. E assim funcionava. Esse é o princípio. O que é que Deus está ensinando? Para lá na frente dizer, agora você pode ir diretamente buscar isso. E hoje o Gildério agora pode ir diretamente buscar a misericórdia do Senhor, o trono da graça. Pode buscar o Senhor agora diretamente, o perdão, a misericórdia, o socorro para a presença do trono da graça. Pode ter ousadia, pode ter confiança. O caminho está ali. Por quê? Porque alguém abriu novo e vive o caminho, que foi o Senhor Jesus. Característica principal, a última característica daqui que a gente escolheu para falar, do sacerdócio levítico, provisão temporária. Ela veio pedir perdão pelos pecados, ou pedir perdão pelo pecado do povo. O sacerdote vai uma vez por ano, oferece sacrifício pelo pecado do povo. Daqui a um ano ele volta de novo, os pecados acumulados do ano. No outro ano, 2026, de novo. 2027, de novo. Provisão temporária, sacerdote levítico. Olha, mas foi imperfeito? Não, é imperfeito. Deus está aos poucos, mostrando e ensinando pedagogicamente a todos que Ele vai ter algo maior. Seja bem-vinda. Algo maior, algo melhor, ensinando, porque a gente tem que aprender aos poucos. Maturidade é assim, é aos poucos, mas sem o recurso, um degrau da maturidade, isso vai fazer falta lá na frente. Eu não vou ter uma maturidade completa, ou vou ficar imaturo. Então ele revelou isso aqui. Mas agora vamos ver o sacerdócio de Cristo, que é exposto no Novo Testamento, de forma bem ampla, bem profunda. Jesus foi, cadê aqui? O sacerdócio levítico só era sacerdote os nascidos na tribo de Levi. E Jesus é de Judá, e agora? Isso é encrenca? Não. Deus sabe de tudo, Ele está ali se molhando, sabe que tudo vai acontecer. Jesus era da tribo de Judá. Logo, pela lei mosaica, pela lei de Moisés, Jesus não poderia ser sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Mas Deus tem seus planos lá antes de você imaginar. Deus já fez o plano dele. Antes da lei ser instituída, Deus já tinha estabelecido que Jesus seria o sumo sacerdote, segundo que uma ordem superior à que a lei estabelecia. Jesus não seria sacerdote segundo a ordem levítica. Jesus seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Assim Deus estabeleceu e confirmou no Velho Testamento. Vamos ver aí Gênesis 14, 18 a 20. Alguém está aí no versículo. Eu passei para alguém. Se puder abrir aí, então. Gênesis 14. 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de
tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei, deu Abrão o dízimo. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque esteve contemporâneo de Adão, de Abraão. De onde veio Melquisedeque? O registro é que ele era rei de Salém. Quem é Salém? Que cidade é essa? Futuramente nós conheceremos por um nome chamado Jerusalém. Quando Davi conquista Salém e transforma em Jerusalém. Certo? Muito tempo depois. Séculos depois. Ele é rei de Salém e ele chega como sacerdote do Deus Altíssimo. Mas de onde é que veio Melquisedeque? Ele conhecia Deus? Conhecia. E ele veio trazer pão e pão e vinho, lembra o quê? A sangue. Lembra quem? Corpo e sangue de Cristo. Jesus. E chega do nada e oferece a Abraão, chama Abraão para ceiar com ele. Dá um impacto quando você lembra. O que é isso? Lá, Abraão. Bote aí pelo menos 600 anos antes da lei ser instituída. Já apontava para Cristo. E já apontava para o sacerdócio de Cristo. Jesus vai ser sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Vamos ver se tem mais alguma confirmação? Salmo 110, versículo 4. O que é que Davi fala? Disse o Senhor, meu Senhor, assim para ti, a minha mão direita até que ponha os teus inimigos. 110, 4. 110, 4. Assim, os teus inimigos por estabelo dos teus pés. O Senhor enviará o centro da tua fortaleza desde Sião. Não, 110, 4. 110. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi foi um dos que mais profetizaram acerca de detalhes do Messias. O que é que ele está dizendo? Ele será sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Estão confirmando aí. Então Davi falou do sacerdócio. O Velho Testamento é assim, é a sombra do que vinha. É apontando o que viria na frente. Jesus seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Princípios, vamos lá. Hebreus 5, de 5 a 10. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para que se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também disse no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Então o autor está escrevendo sobre isso também. O que ele quer dizer? Irmãos, judeus, agora cristãos, isso teve um papel. Agora o que vale é o sacerdócio de Cristo. Quais são os princípios do sacerdócio de Cristo? Nomeação divina, foi Deus que nomeou ele. Não foi ele que se auto-intitulou, agora eu sou sacerdote. Não, foi Deus que nomeou ele. Ele é da ordem de Melquisedeque. Isso significa o quê? Ele não segue a linhagem de Arão. Ele não segue essas normas. Ele vem agora diretamente do céu para ser sacerdote aqui. De onde veio Melquisedeque? Não sabemos. Ele é rei de Salém, mas qual foi a ascendência dele e a descendência? Não sabemos. Porque sabemos que ele servia ao Senhor e ele veio cear com Abraão. E Abraão reconheceu a autoridade e legitimidade de Melquisedeque.
E Deus reconhece a autoridade e legitimidade de Cristo. Esse sumo sacerdote provou o sofrimento. Ele é intermediário nosso, mas dizendo: Pai, eu sei o que eles passam. Eu sei das lutas e dos sofrimentos. Por isso eu vim intermediariamente deles. Eu sou defensor deles, porque eu vivi as mesmas coisas. Obediência, ele mostrou obediência, ele foi obediente e aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Jesus foi exemplo de obediência, de dependência, de compromisso com o propósito de Deus. Ele nos fez reconciliar. O sacerdote se reconciliava em Melquisedeque até o próximo pecado de Melquisedeque. Esse sumo sacerdote, ele nos reconcilia eternamente com o Senhor. O sacrifício dele foi definitivo. Definitivo. Ele não precisa todo ano repetir o sacrifício, porque ele foi o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote que chegou para oferecer ao Senhor. E cadê o cordeiro? O Senhor proverá o cordeiro, proveu. Ele mesmo é o cordeiro que sacrificou. Entendendo todas as nossas dores. Ele é um sacerdote eterno, não há descendente de Jesus para ocupar o lugar de Jesus. Ele é eterno. Arão precisava de descendentes para herdar. Jesus não precisa, ele é eterno. Aquele que é eterno reina eternamente. Ele é sumo sacerdote eternamente. E a provisão dele é definitiva, ao contrário da outra, que era temporária. O sacrifício dele foi insuficiente. Eu estou analisando aqui o valor desse livro dessa carta aos Hebreus, pensando sobre quando o advogado faz uma petição ao juiz, uma das coisas que ele tem que observar é sobre o fundamento jurídico do pedido. Então ele tem que se basear nos princípios e na lei para fundamentar aquilo que ele vai pedir para o seu cliente, para o juiz, né? No fundamento. E esse livro ele é muito bem fundamentado na lei e nos princípios. E que só os judeus, como o irmão falou, têm esse conhecimento desse fundamento. Sabia para quem estava falando? Sabia. Não precisava entrar em nenhum deles. Hebreus 5, de 11 a 14. Alguém tem aí? A este respeito, temos muitas coisas que quer dizer e difícil de explicar, porquanto nos tenho tornado tarde em ouvir. Porque tememos já ser mestre desse tempo, ainda precisam que se vos ensine quais sejam os primeiros cumprimento das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitam de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para definir tanto o bem como o mal. Na minha tradução, em lugar de perfeito, tem adultos, né? É mais adequado. O que é que ele está falando aí? Veja que ele vem numa sequência, falando muitas coisas profundas, para um povo que sabia daquelas coisas. Então agora ele vai fechar esse momento chamando para a maturidade. Só que ele vai pelo caminho inverso. Vocês estão sendo imaturos. Pelo tempo que vocês conhecem essas coisas, vocês já deveriam ser maduros, adultos, perfeitos, sábios. Pelo tempo, vocês já deveriam ser mestres. Mas estão precisando receber leite. Vocês são bebês, são infantis, são crianças espirituais. O que é imaturidade? Porque foi muito claro isso aí. Reflexo de quem não avançou, não aprendeu, não aceitou a vida. Então eu tenho etapas para cumprir a vida, seja ela cristã, seja ela emocional, seja ela profissional, seja ela em qual área. Eu preciso passar por etapas. O que eu aprendo nessa etapa, eu levo como base para a segunda etapa, que vão ser coisas mais profundas, vão ser desafios maiores. Eu preciso conhecer mais coisas. Se eu aprendi mal o carro, porque não quis avançar no ensino, eu não quis aprender.
eu não aceito mudar, eu vou ter dificuldade na segunda etapa da vida. E vou ter extrema dificuldade na terceira. E vou refletir isso no meu comportamento, nas minhas decisões e em tudo que representa a minha vida. Seja espiritual, emocional, profissional, relacional. Eu vou manifestar essas dificuldades e mostrarão a minha imaturidade. Aqui ele está falando de imaturidade espiritual. Então vocês aprenderam muitas coisas, mas vocês não se submetem e não deixam aprofundar essas coisas da vida de vocês. Então vocês estão tendo dificuldade de entender coisas mais profundas, porque a básica vocês não estão entendendo. Vocês não estão se submetendo. Por isso que no texto, no versículo, no capítulo, acho que não sei se é o 3, ele fala, gente, é o seguinte, deixem que a palavra de Deus entre em vocês, aprofundem dentro de vocês, mergulhem dentro de vocês, façam parte da vida de vocês, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é poderosa para discernir os problemas que estão gerando a desobediência em vocês, a incredulidade em vocês, as malícias que estão dentro de vocês, a resistência a obedecer ao Senhor. Deixem a palavra entrar na vida de vocês, é isso que ele está dizendo. É esse conjunto de coisas que ele está falando aqui em Hebreus. É isso porque vocês não deixam a palavra de Deus entrar em vocês, ser viva e eficaz na vida de vocês, penetrar nas juntas e medulas e tirar a desobediência, tirar a rebeldia, tirar a malícia dentro de vocês. Vocês estão imaturos espirituais e estão recuando de algo precioso que é o sacerdócio de Jesus na vida de vocês. E recuando para o quê? Para algo que não tem mais sentido, que não tem mais significado e que era temporário, mas cumpriu o seu tempo. É isso que ele está dizendo em Hebreus. O que é ser imaturo? É estacionar em coisas básicas. Eu estaciono aqui, eu quero aprender coisas maiores. Eu não quero porque isso gera compromisso. Eu tenho que mudar. Mas você tem que mudar para você aperfeiçoar, para você ser maduro, para você ser mais resistente e para o seu próprio bem, para o bem de quem está ao seu redor. É criar barreiras para aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Eu crio barreiras para perdoar. Eu crio barreiras para obedecer. Eu crio barreiras para ter comunhão com os irmãos. Isso vai gerar o quê? Imaturo espiritual. Eu estou dentro da igreja há 30 anos, mas eu saio dando cabo em todo mundo. Eu saio revelando minha liderança. Eu saio impondo meus projetos. É assim, imaturo espiritual. Eu só vivo caindo. Imaturidade espiritual, porque eu não aceito que a palavra de Deus entre no meu coração e mude e tire aquilo que não presta dentro de mim. Eu não aceito que Jesus entre na minha vida e mude minha vida. É isso que ele está dizendo em Hebreus. É isso que ele está dizendo. O que é ser maduro? É aplicar a palavra de Deus. É viver a palavra de Deus. Aí eu vou poder ensinar a palavra de Deus não só com minha palavra, mas com minha vida, com meu testemunho. É ser exemplo de vida, de estar praticando a palavra de Deus. Vocês não estão sendo maduros, vocês são imaturos. Para o imaturo, Cristo não é suficiente. Aí eu tenho que botar no meu projeto, eu tenho que botar religião, eu tenho que botar formalização, eu tenho que botar ritual, eu tenho que botar isso, eu tenho que impor minha vontade, porque Cristo não é suficiente. Cristo me ensina a me submeter, eu não gosto disso. Cristo manda eu perdoar, eu não gosto disso. Cristo manda eu ser sincero, eu não gosto disso. Então Cristo não é suficiente para mim. Aí eu recuo para a religião. O que é religião? Religião é religar eu a Deus. Isso é religião. Mas aí eu me aprofundo na religiosidade. O que é religiosidade? Eu praticar tudo que a religião mostra, mas não deixar que isso entre no meu coração. É isso que ele está dizendo para Deus. Vocês estão recuando? Não é isso. Vocês estão recuando nessa fé? E vocês não estão enxergando que Cristo é suficiente. Acabou. O que Moisés falou serviu para o tempo. Agora é Jesus. O imaturo tem uma vida superficial. Ele não vai conseguir aprofundar em nada, seja de detalhe fundo da vida cristã. Isso nós estamos falando de parte espiritual. Esse meu princípio vale para a vida profissional, vale para a vida emocional, vale para todas as partes da vida. E o que é que a gente pode concluir hoje? Algumas lições. Estar atentos ao que o Senhor nos tem falado. Temos que estar atentos, diligentes ao que o Senhor tem nos falado. O Senhor tem nos dado muita riqueza de palavra e de ensino da parte dele. O Senhor não tem problema em falar. A dificuldade é em ser ouvido. Que os nossos ouvidos estejam abertos ao ouvir o que o Senhor tem nos falado.
temos a liberdade para chegar diante do trono da graça. Sempre encontramos graça, misericórdia e ajuda no trono da graça. Não vamos encontrar um Deus vingador, um Deus que quer destruir, um Deus que quer nos deletar. Não, Ele está oferecendo perdão, a graça, a misericórdia, o socorro dele para que eles buscarem. Através do sacerdócio levítico, Deus apontava para o sacerdócio de Cristo. A gente viu isso aqui. Então o sacerdócio levítico serviu para uma época, mas ele já mostrava: Jesus está vindo, e ele vai ser perfeito, o seu sacerdócio. Pelo sacerdócio de Cristo temos perdão e reconciliação com Deus. Pelo sacerdócio de Cristo temos perdão e reconciliação com Deus. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai, nosso irmão que entende nossas lutas, nossas limitações, nossas fraquezas. Ele é o nosso irmão que está diante do Pai como sumo sacerdote, dizendo: Pai, eu sei o que eles passam. Tem misericórdia da vida deles. Está lá intercedendo por nós, como nosso advogado. Preciso viver os estágios da vida cristã, entendendo que eles me trarão sabedoria e a maturidade que preciso ter. Nós vamos entender muito isso. Precisamos entender. Tempos atrás, uma sobrinha minha me pediu para orientar acerca de coisas do final do primeiro grau, hoje é o nono ano. Ela estava com dificuldade em equação do segundo grau, estava com dificuldade em coisas do segundo grau, que é os últimos assuntos do nono ano, vai para o segundo, ao ensino médio. Ela me pediu ajuda, sentei com ela, vamos estudar. Quando eu percebi, ela sabia o raciocínio todinho de equação do segundo grau, de inequação do segundo grau, esses assuntos. Você está sabendo. Qual é a sua dificuldade? Mas aí eu cheguei, eu olhei, deduzi. Aí eu fiz, peguei uma folha de papel, fiz 10 questões. Somar, subtrair, dividir, soma e multiplicação, divisão, multiplicação. E ele é comentário. Esse é o problema. O problema não está no nono ano, o problema está lá no primeiro ano, talvez até no infantil. Então vamos ter que martelar isso aqui. E aí vamos martelar durante uma semana. E passar um catatau de assunto. Você tem que fazer rápido, fazer quantidade. Né? Graças a Deus ela aprendeu, entendeu, já estava com o raciocínio perfeito. Ou seja, uma lacuna que ficou para trás prejudicou uma etapa futura. Assim é a imaturidade. Nós vemos às vezes pessoas imaturas em diversas situações da vida. Seja lá qual for a gente tem lacunas não foram preenchidas lá dentro. Ou porque se recusou, ou porque teve medo, ou porque fugiu. Deus poderia ter se revelado há mais tempo a Israel? Poderia. Mas o povo fez o quê? Fugiu. Pois é, você toma a frente. Eu estou com medo. Se o povo tivesse ido, não teria avançado mais rápido? Então quem prejudica? É Deus que para de falar? Não. É o homem que resiste ao fim. Vigiar, para não me desviar das verdades absolutas de Deus, nem me contaminar com quem não as deseja. Vigiar, para eu não me desviar das verdades absolutas de Deus, e nem me contaminar com quem não as deseja. Um exemplo claro sobre isso é comunhão. A gente desenvolve uma comunhão perfeita com a paz. Mas às vezes alguém vem e diz: isso aí é fantasia, isso aí não existe, isso é emoção, isso é não sei o quê. Vive há 20 anos na igreja, mas não acredita em comunhão entre os santos. É uma pessoa que resiste. Eu tenho que vigiar para eu não desistir da comunhão com meus irmãos e nem me contaminar com quem não quer. Você tem apenas um exemplo de um assunto, e pode ser qualquer assunto. Ah, ninguém é santo, não. Ah, ninguém é isso. Ah, ninguém é. Não se contamine por coisas e quem não acredita. Deus é verdadeiro. O sacerdócio de Cristo é eterno e autêntico. E Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Me
inscrições até o fim do mês. Nós estamos no segundo domingo de novembro, vai até o quarto domingo. Quem mandar por Pix, se puder mandar por cópia para mim, porque o registro vai em nome da classe, certo? Mande para a conta da igreja, mas mande uma cópia para mim para eu registrar que foi o nome da classe, tá bom? Vamos lá. Eu vou pedir a Ana. Chegou de viagem, foi? Perambulando aí pelo Brasil afora. Até o senhor, professor. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, misericórdia, Pai. Misericórdia sobre nossas vidas, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazemos e o que pensamos. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós, tem misericórdia de nossas vidas e nos guia pelos caminhos eternos. Amém. Pai, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por essa carta aos Hebreus, que abre os nossos olhos para ver e os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco ainda hoje, Pai. Ó Senhor, como é bom estar nessa classe, Senhor. Continua cuidando dessa classe, dessa igreja, dos irmãos, Senhor. E abençoa continuamente o nosso professor, para dar a ele entendimento da tua palavra, para que ele possa transmitir para nós e refletir para a sua vida. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse dia, por esse culto que iremos ouvir e viver, para que tudo que seja dito ali seja para honrar e bendizer o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar foto? Tira foto? Tá certo, tá tentando tirar certo. Vamos tirar foto? Não fica na frente. Quem é maior fica na frente, viu, Juju? Os mais menores.